A paz, pessoal. Amém? Então vamos iniciar a nossa aula 16 do estudo, né? Sobre Eliseu, que nós estamos agora. E hoje a aula vai falar sobre a recuperação do machado perdido. Essa aula, na verdade, ela é uma aula totalmente contextualizada, em que nós iremos associar essa história do machado perdido com a nossa própria vida, com o nosso serviço, o nosso trabalho, tá? Então, é uma aula totalmente contextualizada com a nossa própria vida, tá? Então, primeiramente, vamos entender o que aconteceu anteriormente, como a gente sempre inicia nosso estudo. Na última aula, nós falamos sobre quem mesmo? Como que era o nome do rapaz? Quem lembra? Naamã, né? Nós vimos lá falando sobre o general que tinha lepra, e ele foi ao encontro, né, de Eliseu, só que primeiro não foi Eliseu que recebe ele, foi apenas o servo de Eliseu, e ele se sente indignado porque ele era um cara de alto escalão, ele era conhecido como o melhor de todos lá de onde ele vivia, e ele se sente ali ofendido por não ser recebido pelo próprio Eliseu, né? E aí ele recebe a cura ainda, tendo que mergulhar 7 vezes no rio, que era considerado o rio mais sujo que tinha ali em Israel, né? E aí ele é curado tanto da sua própria alma quanto da sua lepra, né? E aí sim ele vai se encontrar com Eliseu. E ali ele fala que ele se arrepende, né, de todas as coisas que ele tinha feito, da idolatria, e que ele iria adorar somente a Deus, e ainda pede perdão que quando o rei tivesse que ir adorar ao seu Deus, ele teria que estar junto, ajoelhado, porque o rei se apoiava nele, né? E a gente viu o que acontece então, que é a fé dele que aumenta, e também vemos sobre Gease, né, que é o servo de Eliseu, que abandona a sua fé no momento em que ele mente. Ele fala que Eliseu pede as riquezas, né, e na verdade Eliseu não pediu, e aí ele adquire toda a lepra de Naamã. Então nós vimos aí o fortalecimento da fé de um homem que não tinha fé em Deus, e o abandono da fé de um homem que tinha fé em Deus, né? E a aula de hoje vai falar sobre o machado perdido. Primeiro vamos entender. Deus, ele procura em cada um de nós um padrão para ser aprovado. Nós já vimos isso em todo o decorrer da história de Elias e Eliseu. E aqui está um resumo dos 7 padrões que nós já falamos, né? Então, ó, no verso 1 ao 4, observamos que tipo de serviço Deus requer de seus servos e como estes devem proceder. Esses versos de 1 a 4, eles vão falar exatamente de tudo que nós já vimos, né? O primeiro, um relacionamento com Deus, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Ele busca isso em nós. E diz assim, ó, no versículo 1, eles eram os discípulos dos profetas e os discípulos de Eliseu. Essa é a primeira qualificação, é ter uma relação com o mestre. Quando você é discípulo de Deus, você faz aquilo que Deus quer que você faça, você segue os mesmos caminhos que Ele, e você agrada o coração dEle, né? Ser discípulo, ser servo, é você seguir os passos daquele que está te ensinando, né? O segundo é o companheirismo, que fala que eles habitavam com Eliseu. E isso nos apresenta uma ideia de companheirismo e comunhão. Nós podemos ver em João 15:4, que diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, né? Então o companheirismo, nesse caso, aqui fala que eles moravam junto com Eliseu, né? Mas o companheirismo, ele é o quê? É quando você tem esse vínculo, esse afeto, e você está ali para auxiliar, né, em todas as coisas que a pessoa quer que faça. E nós somos companheiros de Deus porque nós estamos para fazer aquilo que Deus quer que façamos, que é atingir as pessoas que necessitam dele, né? E ali fala, né, que se nós permanecermos no Senhor, Ele também permanecerá em nós. É uma troca, né, um relacionamento que ele é uma troca. Aí depois vem o trabalho, né? Ele quer pessoas que trabalhem, né? Eles saíram para construir, como diz no verso 2, né? Eu vou ler com vocês o versículo de 1 a 4. Só deixa eu pegar minha Bíblia. Para a gente poder entender, eu esqueci de colocar os versículos aqui do 1 ao 4, gente, me perdoem. Então, ó, para a gente poder entender aí tudo que está sendo dito, que está fragmentado, 2 Reis...
Só um instantinho. Segunda Reis, capítulo 6. Aqui, ó. No versículo 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram a Jordão e começaram a derrubar árvores. Então até aqui, né? O que nós tínhamos já visto anteriormente? O lugar que eles viviam era um lugar pequeno, onde ficava todo mundo junto, né? Eles tinham escassez de muitos recursos, e aqui eles falam assim: vamos construir, vamos ampliar o nosso espaço, né? Então, o que quer dizer aqui no verso 2? É a questão do trabalho, é você estar disposto a trabalhar, né? Quando eles falam, vamos construir, isso é um posicionamento que veio deles. Não foi Eliseu que falou, vai e construam. Eles se posicionaram e falaram, nós vamos construir. E ele fala, você não quer ir conosco, né? Eles querem a presença de Eliseu com eles. E ali eles reconheceram a necessidade de trabalhar e estavam ansiosos para buscar a solução por meio do trabalho, né? Eles queriam ampliar o lugar. Então é outra coisa que Deus procura em nós, a disposição para trabalhar, né? Estar pronto para servir. O 4 é a vocação, que fala que eles eram vocacionados, né? O profeta, ele disse, ide, podem ir. Quando ele fala ide, significa que a pessoa ela está autorizada, né? E a vocação, ela vem através de uma autorização de Deus para nossas vidas. Quando nós estamos vocacionados a fazer algo, é porque Deus nos concedeu essa vocação, né? Depois nós temos aí a interdependência, que nós também já conversamos. Lembra o que é interdependência? Eu dependo de vocês, assim como vocês também dependem de mim, e essa dependência, que ela é recíproca, né, é chamada de interdependência. E ali, a gente vê que eles sentem essa dependência, porque eles falam para Eliseu, você não quer vir conosco? E Eliseu responde, eu vou. Então mostra assim, né, que eles iriam fazer o trabalho, mas eles também precisavam que Eliseu estivesse ali com eles, né? E depois nós temos a unidade. Cada um deles levou uma parte e todos se uniram para o trabalho. Então, cada um levou a sua ferramenta, cada um levou aquilo que podia levar, e todos juntos trabalharam no mesmo propósito, que é a união, a unidade. E por último, a disposição, né? Eles eram trabalhadores enérgicos e eles foram equipados com um tipo certo de ferramenta para derrubar árvores e construir. Então, eles foram ali, ó, dispostos, né? Para poder fazer o trabalho, para poder fazer a obra que eles gostariam de fazer. Então, esses são 7 características que nós somos aprovados por Deus, né? O relacionamento com Ele, o companheirismo, o trabalho, a vocação, a interdependência, a unidade e a disposição. Isso é o que nós precisamos ter diariamente no serviço de Deus. Só que aí, nós vamos agora contextualizar o que acontece em relação ao machado e à nossa vida, né? Então, tem aqui, ó, um perigo a ser evitado. O versículo 5, ele nos fala sobre um trabalhador que perdeu seu machado, mais especificamente, a extremidade cortante e afiada de sua ferramenta, sem a qual todo o seu esforço é inútil. Ele não perde o machado inteiro, apenas sai a parte de metal que é a principal do machado. Ele fica só com o cabo do machado na mão, né? E o homem estava trabalhando magnificamente, mas aos poucos a cabeça do machado estava deslizando, até que saiu voando e afundou na água. Foi um processo gradativo, assim como toda declinação espiritual, ele perdeu o seu poder e sua afetividade. Então o que acontece? Vamos pensar que o machado é a nossa vida espiritual. Nós estamos ali trabalhando para Deus. Só que muitas vezes nós nos colocamos tanto no trabalho que nós esquecemos de trabalhar dentro da nossa vida espiritual. Nós fazemos muito pelos outros e esquecemos da nossa própria vida espiritual. E aos poucos ela vai se desgastando, né? Tanto que nós precisamos ter o alimento diário, a leitura da palavra, a oração, buscar aprender mais de Deus para nós termos algo a oferecer no serviço do Senhor. Só que quando nós deixamos de fazer isso, nós ainda continuamos trabalhando, só que vai desgastando a nossa própria vida. E não é algo que acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo aos poucos e nós não percebemos. Até que chega um momento em que desgasta totalmente
e você já não tem mais o que oferecer, porque você não tem nada para ser cheio. E aí o que acontece? 4 coisas que ele perde quando ele perde a ponta do machado e quando nós perdemos também o trabalho da nossa vida espiritual. Ele perdeu o poder enquanto estava trabalhando, porque não adiantava nada ele ter força se não tinha aquilo ali que poderia ajudá-lo a cortar a árvore, né? Ele perde algo que não era seu, porque o machado não era dele, né? Era emprestado. Ele estava consciente da perda, ele tinha ciência do que havia acontecido com ele, e ele estava realmente aflito com essa perda. Então, essas 4 características nós também temos, porque aquilo que nós temos em nós não é nosso, é de Deus, certo? Quando nós perdemos algo que não é nosso, nós perdemos algo que Deus nos ofereceu. Então, nós perdemos o nosso poder, ou seja, nós não conseguimos mais tocar o coração das pessoas se nós estamos vazios. Nós podemos até falar sobre Deus, mas será uma palavra vazia, porque nós não estamos cheios daquilo que estamos falando. Outra coisa, nós perdemos algo que não é nosso, que foi a capacitação do Senhor para a nossa vida. Se nós fomos capacitados por Ele e nós perdemos isso, nós estamos perdendo algo que não é nosso, é algo que pertence a Ele, porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Ele estava consciente da perda. Nós temos a consciência de quando nós esfriamos. Nós temos a consciência de quando nós estamos nos perdendo no nosso trabalho para o Senhor. E por último, ele estava aflito com essa perda, porque ele sabia da necessidade que ele tinha para ter de volta aquela parte do machado. E nós conhecemos a necessidade que temos de ser cheios de Deus para podermos oferecer Deus ao mundo, né? Então essas 4 características dele se associam com a nossa vida. De longe, até parecia que ele estava trabalhando. Se ele continuasse lá com aquele pedaço de pau fazendo esse movimento, de longe iriam falar, ó, ele ainda está ali cortando com o machado. Só que de perto a realidade seria outra. Ele só estava com um pedaço de pau batendo na árvore e nada acontecia, né? Então, as pessoas que olham de fora falam assim, nossa, não para de falar sobre Deus, olha só que servo fiel. Mas por dentro você sabe que você está vazio e o que você está fazendo não tem efeito nenhum. Então, isso é a questão de tomar a consciência e saber a hora de parar. E é isso que nós vamos entender aqui, ó. Ele teve que adotar um procedimento, então. Seguramente, se Deus pode fazer um pedaço de ferro flutuar, Ele também pode restabelecer aqueles que se encontram sem chances de retomar as suas funções, afundados dentro da igreja. Ninguém foi tão longe a ponto de Deus não o encontrar. Então, da mesma forma que houve o resgate daquele machado, o resgate das nossas vidas é certo na mão do Senhor, para que nós possamos ser ativos novamente no serviço de Deus. Mas, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Temos que deixar de trabalhar imediatamente quando nós notamos que estamos vazios. Isso é um fato. Não adianta continuar trabalhando vazio, porque o seu trabalho não terá efeito, não terá retorno. E foi o que o homem fez. Quando ele viu que a cabeça do machado saiu, ele parou, porque não ia adiantar nada ele ficar batendo um pedaço de pau na árvore. Então ele parou. Depois nós temos que ficar a sós com o nosso mestre e ser honestos com ele. Aí é o momento da intimidade com Deus. Falar, Senhor, estou vazio, preciso ser cheio, eu errei. Aí nós vamos lembrar daquilo que diz, né? Leva-me de volta onde eu caí, para que eu possa recomeçar novamente com o Senhor, né? Para que eu possa ser cheio novamente, para que eu possa me reaproximar do Senhor. Então nós precisamos ter essa honestidade com Deus, confessar a Deus aquilo que está em falta em nós. Nós precisamos ter isso com o Senhor. O que nós vimos lá inicialmente, né? O relacionamento com o mestre. O relacionamento é você ser sincero também com Deus. É você falar das suas necessidades, daquilo que está te faltando, daquilo que você cometeu de errado. Isso foi o que o discípulo do profeta fez. O que ele faz? Ele imediatamente estava consciente da perda e gritou por Eliseu e disse, ai meu Senhor, se falhamos, deve haver em nós uma confissão do nosso fracasso a Deus. Quando fazemos essa confissão, podemos ter a garantia do seu perdão. Então, imediatamente, o discípulo chama Eliseu, porque ele sabia que ele não podia fazer mais nada. E nós, imediatamente, temos que buscar ao nosso Deus, porque nós temos a consciência que não podemos fazer mais nada quando estamos vazios. E terceiro, nós temos que mostrar ao nosso mestre o lugar onde nós perdemos a efetividade e a experiência. Nós temos que falar para o Senhor, ó Senhor, eu deixei me esvaziar
naquele momento em que eu parei de buscar a tua palavra, no momento em que eu parei de orar ao Senhor, no momento em que eu comecei a priorizar outras coisas que não foi o teu reino. Então nós temos que mostrar a Deus onde nós erramos. Deus, ele sabe? Sim, só que ele quer ouvir de nós. Deus, ele quer ouvir da nossa boca. É isso que nós precisamos ter consciência. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir de você a necessidade do teu coração, para que ele possa fazer a obra. Né? Porque a palavra, ela é clara, ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós precisamos buscar, nós precisamos ir até ele, precisamos falar com ele, falar para ele as nossas necessidades. Por mais que ele saiba de todas as coisas, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele tem conhecimento de tudo, mas ele quer ouvir da nossa boca as nossas necessidades. O versículo 6, ele nos diz a primeira pergunta de Eliseu, que foi sobre o que tinha acontecido. Onde caiu? Eliseu poderia ter recebido a revelação de Deus, porque nós já vimos anteriormente, né, quando Geazi comete lá o pecado, que Deus já tinha revelado para Eliseu, e Eliseu viu em espírito tudo o que havia acontecido. Mas Eliseu, ele queria saber daquele homem, né? E ele não repreendeu o jovem, ele não brigou com o jovem por isso. Mas ele quis saber o que tinha acontecido, ele quis que o rapaz falasse para ele exatamente o que aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu. E você nunca recuperará a cabeça do seu machado até que você esteja disposto a mostrar a Deus onde ele caiu. Você nunca receberá de volta aquilo que você perdeu, se você não estiver disposto a reconhecer para Deus onde você se perdeu, em que momento você deixou de fazer as coisas que agradavam ao coração dele, em que momento você abandonou a sua palavra, abandonou a sua fé, abandonou a oração. Você precisa mostrar para Deus, para que Deus ele possa trabalhar dentro de você, trabalhar no seu coração e restabelecer de novo esse vínculo. E aí, quando tudo isso acontece, vem o quê? O milagre. Aí vem o milagre, né? Quando nós, então, entendemos que precisamos parar de trabalhar, porque não está mais adiantando o nosso serviço. Quando nós falamos para Deus toda a verdade de como, quando e onde foi que nós nos perdemos, aí sim nós receberemos o milagre, a restauração. Então, o que acontece no versículo 6? Olha como o milagre foi incrível. O homem perdeu a cabeça do machado e ele ficou apenas com o pedaço de pau do machado na mão. E aí Eliseu, ele pega aquilo que o homem tinha, só que não exatamente o cabo do machado, mas ele pega aquilo que o homem tinha, que era um pedaço de pau. O Eliseu pega um pedaço de pau, joga na água e a cabeça do machado flutua. Deus, ele usa aquilo que você tem em mãos para poder te fortalecer e te restaurar novamente. Por mais que seja pouco, o pouco que você tem, se você entrega nas mãos de Deus, ele faz muito com isso. Então você precisa oferecer aquilo que você tem. Por mais que você fale, eu não tenho nada, você tem a sua vida, ofereça ela a Deus. Isso é o suficiente para Deus fazer a obra e operar o milagre. E aí o que acontece? Eliseu então usou um pau, um pedaço de madeira. Eliseu, ele cortou um pau e lançou, e ali fez flutuar o ferro. Lembre-se de que estávamos todos perdidos, como aquele ferro no fundo do rio. E por meio da morte de Jesus, onde? Na cruz. A cruz é de madeira. Nós somos o quê? Resgatados do fundo desse oceano de pecado. Olha só que incrível isso, né? Eliseu utiliza uma madeira para flutuar o ferro. E Deus utilizou a cruz para fazer com que a nossa vida voltasse do fundo do oceano do pecado. E Jesus, aqui ele fala, né? O Senhor nos achou por intermédio de Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O sangue de Jesus, ele pode nos limpar por completo. O discípulo do profeta, ele estendeu a mão e tomou, só que aí o que acontece? Deus, ele vai operar o milagre, só que você vai precisar ir pegar o seu milagre. Você não vai ficar parado. Deus, ele vai te mostrar o milagre, ele vai te dar o milagre, você vai precisar tocar, você vai precisar pegar, tocar nas vestes do Senhor, tocar nas mãos do Senhor, pegar aquilo que ele está dando a você. E foi o que o discípulo fez. O profeta, ele fez
a cabeça do machado flutuar, mas o profeta não pegou a cabeça do machado e entregou. O discípulo ele teve que ir lá e retirar essa cabeça do machado. Então você precisa tomar de volta para si aquilo que Deus está restaurando nas tuas mãos. Você não pode ficar parado no lugar. Você tem que saber o momento de parar, mas também tem que saber o momento em que você precisa avançar. E você precisa avançar quando Deus restabelece o milagre na sua vida. Quando Deus restaura a sua vida. Aí é o momento de avançar novamente. Aqui é o passo de fé, que é o que o versículo 7 nos fala. Por toda a vida é necessário lançar mão pela fé da provisão que o Senhor nos dá, que é a vitória em Cristo. Essa é uma experiência de humildade, como foi para o discípulo do profeta. Provavelmente os outros estavam assistindo de longe, né? Ele teve que se ajoelhar, estender a mão para retomar aquilo que ele tinha perdido. As pessoas elas podem ver de longe e achar que você está se humilhando, mas na verdade você está sendo exaltado pelas mãos do Senhor. No momento em que você se prostra de joelho, estende as suas mãos e recebe de volta aquilo que Ele está te dando, você está sendo exaltado pelas mãos do Senhor. Ele está te exaltando através da sua humildade de reconhecer o momento em que você caiu, o porquê você caiu, onde você caiu, para que você possa voltar a caminhar com Deus novamente. Amém? É isso, pessoal. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu estudo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se importa conosco, independente de qualquer coisa. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto que deu a vida do Seu Filho por nós. E hoje nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Hoje nós somos remidos, ó Pai, redimidos pelo Teu sangue, Senhor. Então, ó Pai, que possamos, Senhor Jesus, estar com os nossos corações humildes a Ti, para conversar e confessar a Ti todas as nossas falhas, para que o Senhor venha nos restaurar. E que possamos dia após dia dar um passo de fé e entregar a Ti as nossas vidas, para que o Senhor possa nos usar e fazer a Tua vontade. Esteja com o culto, com tudo que acontecer neste altar, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.